Você sente aquela dor constante na cervical que já tentou de tudo, mas ela continua aí. Sente dor ao se movimentar, no final do dia, o pescoço estrala a todo momento e não tem massagem que resolve. Isso porque o problema pode estar, na verdade, na grande maioria das vezes, não está aonde você está focando. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais as verdadeiras causas da dor na cervical e como você pode tratar a sua de vez. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Campos, fisioterapeuta e especialista em mobilidade, e nós vamos falar sobre a tão temível e que a grande maioria das pessoas vão alguma vez na vida sentir a danada dor na cervical, a dor no pescoço. Não necessariamente uma torcicolo, mas muitas vezes uma dor no final do dia, um peso na região e que está sempre ali te incomodando. O ponto número 1 que eu quero trazer para vocês aqui é o conhecimento. Porque quando nós conhecemos o que de fato se passa no nosso corpo, interpretar as informações que ele sempre quer nos passar, independente de ser dor na cervical ou não, nós temos muito mais poder, muito mais independência e autonomia para agir de fato no que está causando o nosso problema. Então, gente, prestem muita atenção nas informações que eu vou trazer nesse vídeo, tenham consciência de que nada é tão simples como a gente quer que seja, resolver com remédios, resolver com massagens, resolver, não que massagem não ajude, tá? Mas não vai resolver de fato o seu problema. Resolver com mudança de cadeira, que não vai funcionar se você não tiver conhecimento da causa real e agir de fato. E a dor na cervical é muito mais do que um problema local. Tendemos a olhar somente para o ponto da dor, mas os nossos hábitos, a nossa rotina sentado, a nossa rotina em telas influencia muito para que essas dores aconteçam. São horas sentados, são horas passadas com a cabeça inclinada em computador, em celular. Isso gera um padrão que nós conhecemos, você que procura muito isso nas redes sociais, o forehead posture, que traduzido para português significa a postura da cervical projetada para frente. E eu não estou dizendo que é o celular em si que promove a sua dor na cervical, mas o próprio hábito de ficar longas horas imerso naquela mesma posição. Por mais que você fique ali um tempinho, volte, um tempinho, volte, mas numa somatória o seu dia todo, são muitas horas, é muito tempo passado em uma mesma posição, em um mesmo hábito postural. Parece algo sutil, mas isso promove encurtamentos musculares, sobrecarga de uns, hiperatividade de outros e pode até gerar pinçamentos em certas áreas nervosas. Lembrando que essa região cervical, ela é muito irrigada, cheio de artérias, de veias e também, claro, de nervos que saem da coluna vertebral e fazem o seu trajeto, o seu caminho, inervando e mandando informação até os membros. Então, por mais que você tente alongar ao longo do dia quando você sente dor, perceba que isso não tem uma resolução a longo prazo, justamente porque há muita falta de movimento ao longo do dia. Quando há falta de movimento numa mesma posição, o tentar ficar muitas horas em uma única postura também significa menor fluxo sanguíneo local, maior tensão muscular e, como consequência, maior rigidez. Para ilustrar melhor essa informação para vocês, esse estudo de 2023 nos traz informações que posturas prolongadas com a cabeça projetada lago à frente aumentam a carga da coluna cervical, pode gerar diminuição do disco vertebral e inclusive compressão nervosa. Ou seja,
O trabalho sentado não só vai tensionar o pescoço, mas o ficar prolongadamente nessa mesma posição pode gerar desgastes estruturais. Agora, um ponto muito importante aqui: a coluna cervical não trabalha sozinha. Então, mais um ponto de alerta para você não focar somente na sua cervical. A coluna torácica e as escápulas são o verdadeiro alicerce para o movimento do seu pescoço. Se a sua torácica tem mais restrição de mobilidade, muitas vezes por passar aqui novamente, nesse mesmo hábito, nesta mesma posição por prolongadas horas, a posição em que nós ficamos, o corpo se molda a partir dela. Nós reduzimos o espaço da cervical de voltar na sua configuração mais relaxada possível. A cervical quase nunca relaxa se você está em pé, se você está numa posição ortostática. A posição das estruturas vai determinar qual vai ser a função de todos os tecidos, inclusive em relação à sobrecarga e em relação a como ele vai lidar com determinadas tarefas que você exige do corpo. Então, se você está aqui nesta posição, nessa torácica mais arredondada, a sua cervical ela vai ter que ficar sobre essa tensão mais anteriorizada e isso vai gerar maior tensão e sobrecarga novamente para a musculatura aqui na região da cervical. Além disso, músculos como o trapézio superior e os elevadores da escápula, que a princípio parecem não ter nada a ver com o suporte da cervical, acabam por ficar muito mais tensionados, enquanto os músculos como o trapézio inferior e o serrátil anterior, responsável por estabilizar a escápula, estão inativos. Então perceba, se eu tenho uma postura, se eu tenho uma hipomobilidade torácica e uma instabilidade escapular, eu vou necessariamente diminuir ativações musculares, sobrecarregar outras e aí, meu querido e minha querida, a dor é inevitável. Esse estudo, por exemplo, de 2029, mostrou que há uma relação direta de dor na cervical e a projeção da cabeça para frente, que está diretamente relacionado a musculaturas escapulares, como o serrátil anterior e o trapézio inferior que eu acabei de mencionar para vocês. E isso explica porque muitas vezes você sente dor no pescoço, mas na verdade quem está falhando é a torácica e a escápula. E aí você pode fazer a massagem que for, pode mudar o travesseiro e essa dor não vai mudar. Então, você já sabe que precisa trabalhar a mobilidade de torácica e estabilizar mais a sua escápula para a sua cervical te dar um descanso. E não é só físico. O estresse e o sono ruim afetam diretamente a dor na cervical. A respiração superficial mais produzida na região aqui da cervical, promove a ativação do sistema nervoso simpático. O corpo entra em um sistema de alerta, tensionando ainda mais a musculatura da cervical. Ou seja, a dor no pescoço muitas vezes é reflexo de tensão de um corpo inteiro que não está descansando bem e que não está respirando corretamente. E o que fazer para resolver todos esses problemas? Na verdade, o problema inicial era a dor no pescoço, mas nós descobrimos que o leque é muito maior. Eu vou fazer um vídeo para vocês aqui no canal falando sobre alguns exercícios específicos de cervical para você adotar na sua rotina. Mas algumas coisas você já pode começar a colocar em prática, como por exemplo, mudança de hábitos, levantar mais vezes ao longo da sua rotina de trabalho, fazer exercícios enquanto trabalha, trabalhar exercícios respiratórios logo pela manhã, antes de dormir, para que você consiga relaxar o seu sistema nervoso, diminuir a utilização das musculaturas cervicais para te ajudar na respiração e que não precisa estar ali a todo momento. E, claro, ter um sono reparador de muito mais qualidade. Então, já falamos de exercícios respiratórios, mudança de rotina, mudança de hábitos. Também está aqui como essencial exercícios de mobilidade torácica e estabilidade escapular. Então você pode juntar inclusive uma sequência de exercícios escapulares com mobilidade torácica e, claro, respiração. Tudo num combo que em 10 minutinhos você fazendo vai trazer um alívio, um reset que o seu pescoço te pede
tanto. E o mais importante, ter mais consciência corporal, entender o que o seu corpo está te dizendo. E se você gostou desse vídeo, de todas as informações que eu trouxe para vocês aqui, não deixe de se inscrever no canal, enviar para os seus amigos essa informação que traz mais conhecimento e liberdade para eles também. E eu vejo vocês agora na prática no próximo vídeo.